Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Na aula passada a gente falou sobre rochas, que é a estrutura da Terra. E agora nós vamos continuar a nossa aula falando sobre a questão da estrutura da Terra, como que muitas coisas se formam. Então, para isso, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 11 do livro azul. O nosso conteúdo de hoje ele vai até a página 18 e eu também deixarei aí algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Todos estão com o livro aberto? Podemos começar? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai falar hoje são sobre as placas tectônicas. Então, placa tectônica. O que são placas tectônicas? Placas tectônicas são grandes camadas de rocha que ela serve como se fosse, digamos assim, a sustentação do continente. A sustentação dos continentes, dos mares, tudo está por cima das placas tectônicas. Só que nós não temos uma única placa tectônica. Nós temos diversas placas tectônicas e essas placas tectônicas, elas não estão paradas. Elas se movem, elas possuem uma dinâmica. Algumas placas tectônicas, elas se afastam umas das outras. Outras placas tectônicas se aproximam umas das outras. E algumas até mesmo deslizam por entre elas. Isso vai gerar algumas formas. E aí a gente vai falar sobre eles. Primeira coisa que a gente deve lembrar quando a gente fala em placa tectônica não é nem em si do movimento, mas sim de quem descobriu que as placas se movem. Vocês sabem quem foi essa pessoa? O nome dele é um alemão. O nome dele é Alfred Wegener. Não é Alfredo Wagner, aquela cidade aqui no alto vale do Itajaí. Não, é Alfred Wegener, um alemão, um estudioso, um geólogo. E esse geólogo, ele fez diversos estudos até chegar à resposta de que, sim, as placas tectônicas se movem, elas não são como elas eram antigamente, elas têm uma dinâmica muito grande. Inclusive, foi Alfred Wegener que descobriu que os continentes eram únicos. Isso ele notou pelo contorno dos continentes. E aí ele foi vendo que havia um movimento que fez com que essas partes de terra, de continente, fossem se rachando até termos a disposição que a gente tem hoje. Agora eu pergunto, daqui a 1 milhão de anos, será que os continentes eles terão a mesma disposição, a mesma forma que a gente tem hoje? Com certeza não. Com certeza ele já haverá mudado. Porque, como o professor disse, a placa tectônica ela possui uma dinâmica. Não é a mesma dinâmica da nossa escala de vida, mas é uma dinâmica na escala de vida da Terra. Então, Alfred Wegener, baseado em estudos, ao qual ele chamou de estudo da deriva continental, mostrou ou comprovou esse movimento das placas, movimento este que nós temos aqui. E aí, estes movimentos, eles são gerados, eles são resultados lá de um movimento do interior da Terra, ao qual a gente chama de movimento de convecção. O que é um movimento de convecção? Vamos imaginar aqui a Terra. Temos aqui a crosta. Lá embaixo nós temos um negócio que nós já estudamos aí na aula passada, chamado de magma. E esse magma, ele tem os seus movimentos naturais, que podem ser para dentro, que podem ser para fora. Então, cada movimento aqui no magma, cada corrente de convecção vai gerar um movimento na placa, certo? E aí nós vamos ter, obviamente, os chamados movimentos da placa tectônica, que a gente também pode chamar de limites das placas tectônicas. Quando nós temos aí um movimento de placa tectônica que ele faz com que a placa se aproxime, nós chamamos ele de movimentos convergentes ou movimentos de aproximação. Então vamos pensar o seguinte, vou botar aqui de aproximação para ficar mais fácil, né?
aproximação. O movimento de aproximação ou o movimento convergente, ele faz com que as placas tectônicas, vou desenhar aqui a placa tectônica de uma forma que fique um visual assim tanto quanto melhor, né? Então, nós temos aqui então as placas tectônicas. Essas placas, quando elas se aproximam, geralmente acontece um negócio que é chamado de cavalgamento, que é quando uma placa passa por cima da outra. Quando acontece esse cavalgamento, que no caso é uma placa passar por cima da outra, vai haver uma deformação no limite da placa. O que vai acontecer então? Olha só, a placa que antes ela era essa aqui, ela vai começar a deformar. Enquanto essa está deformando para baixo, a outra, às vezes um pouco mais dura, né, um pouco mais rígida, ela vai começar a cavalgar, a subir. Então, nós teremos isso aqui, ó, galera, ó. Isso aqui vai gerar, vou até apagar a parte de dentro aqui, para não ficar muito poluído, né? Apaguei aqui a parte de dentro para não ficar muito poluído. Olha só o que aconteceu. Gerou picos na placa. Então, ele vai gerando aqui, ó, nessas deformações, ele vai gerando pico nessas beiradas. Que a gente chama essa parte, esses picos, de cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Então, sim, lá na Cordilheira dos Andes, o movimento de aproximação gerou isso aqui. Já o outro movimento, que a gente chama aí de limites divergentes, são os limites de afastamento. Então, a placa tectônica que ela estava aqui, ó, então a placa tectônica que antes estava aqui, sei lá, rachou, aconteceu alguma coisa como esse, só que ao invés, aquele magma que tinha embaixo, ao invés dele aproximar as placas, ao invés de ele movimentar-se para dentro, aproximando a placa, o magma movimentou-se para fora. Quando ele movimentou-se para fora, consequentemente, as placas tectônicas, ou essa parte, se afastou. Esse afastamento vai gerar um negócio que a gente chama, na geografia, de falha tectônica. Então, ele se afastou. Ele se afastou. E aqui o meio pode ser invadido por magma, pode ser invadido por água. Esse buraco aqui no meio, nós vamos chamar de falha. Existe uma falha muito conhecida lá na África, chamada Rift Valley. Se vocês forem ver, o Rift Valley ele é coberto por água. Então, ali a região do Mar Vermelho é uma falha tectônica. Por isso que ela ficou bem conhecida aí. E por último, nós temos um movimento das placas tectônicas que a gente chama de movimentos ou de limites transformantes ou de cisalhamento. Então, esse movimento
transformante ou de cisalhamento, a placa tectônica, no caso, ela vai se deslocar uma através da outra. Então, seria algo mais ou menos assim. Ao invés da placa tectônica ficar aqui, se afastar, não. Uma vai para lá e a outra vem para cá. Então, ela vai se arrastar, como se a gente estivesse pegando uma carteira. Vou até sair aqui da frente. Como se a gente estivesse pegando uma carteira e arrastando uma para lá e outra para cá. Isso aqui acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, nós temos também uma falha chamada de falha de Sandres, que é uma falha transformante. Então, ela não se afasta, ela não se aproxima, ela vai deslizando uma pela outra. Pois bem, conseguiram entender? Isso aqui é bem fácil, isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Esse aqui vai gerar cordilheiras, esse vai gerar falhas, e esse daqui, ele vai transformar, ele vai causar terremoto, como é o caso da falha de Sandres aí. Bom, nós temos também uma coisa aí no nosso conteúdo chamada formas de relevo. Essas formas de relevo, vocês precisam aprender, porque ao longo de todo o nosso conteúdo de geografia, daqui até o terceiro ano do ensino médio, vocês vão trabalhar formas de relevo. E aí nós temos algumas formas padrão de relevo. Nós temos aí, nas formas, nós temos planaltos, planícies e depressões. Planaltos. Geralmente um planalto, ele é localizado acima de 300 metros de altitude. Professor, altitude e altura é a mesma coisa? Não. A altura é o que eu tenho. Então, eu tenho 1,75 m de altura. Então, é medido do meu pé, e o meu pé está em qualquer ponto do relevo, até o topo da minha cabeça. Quando a gente fala em altitude, é lá da beirada do mar até um determinado local em que eu quero medir, até o pico do Morro do Cambirela, até o pico da Serra do Rio do Rastro. Então, nós vamos falar em altitude. Altitude sempre referente ao nível do mar. E altura, uma medida de qualquer ponto até qualquer outro ponto do relevo. Beleza? Então, planaltos, acima de 300 metros de altitude. Passou de 300 metros é planalto. Aqui a gente pode encontrar serras, aqui a gente pode encontrar montanhas, aqui a gente pode encontrar um monte de coisa. Planícies. Então, enquanto esse é mais de 300 metros, a planície é abaixo de 300 metros. Geralmente, as planícies até elas são formadas por sedimentos. Os planaltos foram se desgastando, aquela areia, aquele barro, aquele sedimento, foi indo para as partes mais baixas como planície. Aqui no Brasil tem muita planície do tipo sedimentar, como é o caso do Carianos, aqui onde a gente mora. E por último, as depressões. Depressão nada mais é do que uma parte do relevo que é mais baixa do que as partes próximas. Então, seria algo mais ou menos assim. Vamos supor aqui, vamos usar como se fosse um planalto. Eu tenho um planalto aqui, mais de 300 metros de altitude. De repente, tem lá um buraco no relevo. Vou até usar um exemplo conhecido nosso. Cânion do Itaimbezinho. O cânion do Itaimbezinho é um cânion que tem aqui no Rio Grande do Sul. A parte de baixo do cânion, se a gente fizer a trilha lá do Rio do Boi, é Santa Catarina. Já a parte de cima do cânion, que é onde tem os parques, onde tem a visitação, já é Rio Grande do Sul. Inclusive tem o caminho dos cânions aí aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é muito lindo, vale muito a pena ser visitado. Então temos aqui o cânion, aqui embaixo vai passar o rio. E aí isso aqui é uma depressão. A depressão, ela pode ser de dois tipos. A chamada depressão do tipo absoluta
A depressão do tipo absoluta é quando ela é tão profundo esse buraco que ele fica abaixo do nível do mar. Um fiord, por exemplo, é uma depressão absoluta. No Brasil, nós não temos fiordes. Fiordes tem na Europa, tem na Ásia, mas é um caso de depressão absoluta. Então, chega a entrar água do mar pelo continente adentro por esse fiord. Já o caso do cânion do Itaimbezinho é uma depressão do tipo relativa, ok? Então, é uma depressão, ela não chega, ela pode chegar até o nível do mar, menos do que o nível do mar, ela não pode chegar, por isso que ela é relativa. E aí aqui, a gente então termina as formas de relevo e termina também a nossa aula. O professor vai deixar algumas atividades para vocês, atividades bem fáceis de serem feitas, tá bom? Um abração, meus queridos, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Um beijão e um abraço bem apertado.